A luz que brilha em meu caminho, as mãos que também me conduz, é minha fé que me levanta, a força que vem de Jesus. Navego pelas ondas calmas, por onde um dia ele passou, encontro seus rastros na areia, onde ele também pisou. Jesus, esta força tão divina, essa luz que ilumina o caminho por onde eu vou. Jesus, sempre amigo e companheiro, mostrou para o mundo inteiro a força do seu grande amor. O amor é a pura essência de Deus, é a água, é o pão que alimenta, é a força que move o meu ser. O amor é a fonte que nasce no monte, é a chuva que cai sobre a terra, é o brilho do sol no horizonte. Somente o amor faz a gente viver e sonhar, dá força pra gente amar e ser amado. Quando se ama, o verdadeiro amor é assim, é paciente, compreende e perdoa, deixa este amor nascer em ti. O dia amanheceu e o sol vem clareando toda a terra, e as horas vão passando tão depressa, e eu aqui, sem saber o que fazer, pra onde ir. Sozinho aqui estou, à procura de alguém pra conversar. Ainda é tempo pra poder recomeçar o tempo perdido. Um dia alguém falou que o tempo era o meu melhor amigo, e aonde eu for o tempo vai comigo. Hoje eu sei o tempo que perdi nas ilusões e coisas tão banais. Ainda é tempo pra recomeçar. Ainda é tempo pra recomeçar. Ainda é tempo. Ô, Toninho, gratidão. Gratidão, muita paz para vocês. Vamos fazer nossa prece? Vamos fazer nossa prece inicial. Eu vou ler um trechinho. Um bom dia a todos primeiro, né? Sejam todos muito bem-vindos. Vou ler um trecho do livro Momentos de Paz, psicofonia de Zoldino Rezende, pelo Espírito Ernesto. Oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a servir sem perguntar até quando, a dar sem olhar a quem, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade,
a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do nosso dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir-te os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Texto de Chico Xavier. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo esse domingo maravilhoso, agradecendo a oportunidade de nos reunirmos, de nos conectarmos para estudar o Evangelho de Jesus sob a luz da nossa querida doutrina dos Espíritos. Agradecemos a Deus, a Jesus e toda a equipe espiritual, nosso mentor, Chico Xavier, todos os espíritos abnegados que vêm nos auxiliar. Colocando aqui nessa prece todos os nomes dos nossos cadernos de prece da fraternidade, colocando aqui todos os nossos irmãos que sofrem nos dois planos de vida, colocando aqui também cada um de nós, nossos familiares, rogando a Deus e a Jesus a inspiração para o nosso expositor da manhã de hoje e proteção para cada um de nós. Um ótimo domingo, nós rogamos a Deus para aquelas pessoas que estão neste momento nos hospitais, em casas recuperando do Covid. Vamos colocar aqui todas as nossas energias, direcionando a cada um deles. E mais uma vez, gratidão, Senhor. Que assim seja. Ricardo, você tem 1 hora para falar para nós. Bom dia para você. Bom dia, vocês estão me ouvindo? Oi, estão me ouvindo? Sim, estamos. Ah, beleza. Bom dia. O Ricardo, só que está muito baixo. Será que seu som... Eu estou tentando aumentar. Melhorou? Melhorou. Ah, joia. É porque o fone está com problema, o microfone dele está não funcionando bem. Eu tenho que usar o laptop mesmo. Bom, então, primeiro, obrigado pelo convite, né, pela oportunidade. Antes de começar a falar do tema propriamente dito, eu queria primeiro parabenizar vocês. Eu tenho feito isso toda vez que o pessoal chama a gente para falar. Eu acho que eu fiz da outra vez que eu tive com vocês, desde o início da pandemia, eu tive com vocês uma vez já. E aí eu comentei que era muito legal que vocês estivessem fazendo o estudo online, né? Porque as casas espíritas, em geral, elas estão fechadas, estão funcionando remotamente mesmo, estão funcionando por reuniões feitas pela internet, né? E eu estou estimulando muito o pessoal a fazer isso e parabenizando também. Na nossa casa a gente tem feito isso também, porque nós estamos tendo a oportunidade aí de aprender um tipo novo de trabalho para nós, né? Que certamente não substitui a questão presencial, mas gera para nós um tipo diferente de abordagem, né? Quer dizer, até mesmo o formato que a gente está usando, da gente fazer um estudo de 1 hora, né, como a gente já fazia na Casa Espírita presencialmente antes da pandemia,
é uma coisa que está sendo experimentada. Eu tive com o pessoal, por exemplo, da Comeb na época do Carnaval, e lá eles estavam fazendo estudos de 30 minutos. Então, quer dizer, nós estamos vivendo um momento assim, muito interessante, onde a gente está tendo a oportunidade de desenvolver uma técnica nova de comunicação da doutrina espírita, um tipo novo de mídia, né, de comunicação. Nós estamos experimentando esse tipo e, à medida que a gente está experimentando, a gente está descobrindo que ele não substitui o método tradicional, que é o presencial, mas que ele tem algumas peculiaridades e alguns potenciais que o presencial não tem. Então, ele não vai substituir, mas ele vai criar uma possibilidade nova. E aí nós vamos, talvez no futuro, no futuro próximo, imediato, a gente vai desenvolver métodos novos de trabalho que vão preencher certas lacunas que o método tradicional não tem preenchido, né? Então, isso é muito interessante, é muito legal, ao mesmo tempo é maravilhoso que a gente esteja vivendo essa experiência num momento em que a gente tem o potencial de se comunicar com tanta facilidade através dos meios eletrônicos, através das mídias, né? Através do celular. Então, quer dizer, vocês veem, eu estou em casa, né? Quer dizer, quando eu ia dar um estudo aí na casa, no grupo de vocês, eu tinha que pegar o carro, pegar a estrada, gastava aí mais ou menos 1h30 para chegar, e gastava gasolina, enfim, né? E agora eu estou aqui na minha casa, tranquilo, né? Sem correria, sem dificuldade. Eu tenho uma série de recursos que eu posso utilizar nesse estudo, pelo fato de eu estar em casa, né? Meus livros estão todos aqui, vídeos que eu posso acessar na internet mesmo, que eu posso mandar e exibir para vocês aí em tempo real e comentar com vocês. Então, quer dizer, a gente tem uma quantidade de recursos aqui muito, muito grande. A única coisa que a gente não tem é a presença física, né? Então, quer dizer, não vai substituir a presença física é uma coisa insubstituível, mas a gente tem alguns recursos aqui que não tem numa situação normal. Então, eu acho que são trabalhos diferentes que estão surgindo e que vão ser importantes. Então, eu acho que é maravilhoso que vocês estejam conseguindo fazer isso, que bom que nós estamos aqui fazendo isso dessa forma, né? E acho que a partir dessa reflexão é que foi nos pedido para falar do tema de hoje, que é uma condensação de uma série de versículos do Evangelho de Mateus, do Sermão do Monte, né? O pessoal colocou, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, o título que eles deram para o estudo, né? Mas esse título ele foi dado em cima de uma série de passagens, né, que estão no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, que são os versículos 19 a 21 e 25 a 34. A gente vai estudar, então, esses versículos, e eu vou tomar a liberdade de acrescentar alguns versículos aqui, porque o que acontece com o Sermão do Monte é que ele é muito, a sequência dele é muito lógica, sabe? Então, quando a gente desloca um versículo, é interessante a gente voltar e observar ele no contexto, para a gente ver qual que é a linha de raciocínio que está sendo seguida, especialmente para esse tema. Para esse tema, isso é especialmente importante. E aí nós vamos observar que nesse capítulo 6, o que eu quero propor para vocês como forma de abordar o tema, é que nesse trecho do Sermão do Monte, a gente tem algumas reflexões que são centrais para o ensino de Jesus, né? Muitos estudiosos do Evangelho dizem que o Sermão do Monte é o centro do ensino de Jesus, né? No que diz respeito ao ensino falado, né? A pregação de Jesus, o Sermão do Monte ele é o centro dessa pregação. É tanto assim que a gente observa que no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec se propõe a estudar exclusivamente a parte moral dos evangelhos, porque os evangelhos têm os fatos que são narrados, né, da vida de Jesus, as curas, os milagres que ele fez, as predições que ele fez, o ensino moral. E aí o Kardec quer focalizar especificamente aquele ensino moral que é invariável, independentemente do campo religioso, aquele ensino moral vale, né? Então, esse ensino moral ele está no Sermão do Monte, principalmente no Sermão do Monte. É tanto assim que é dito, então, que esse ensino de Jesus está centralizado no Sermão do Monte. Vocês já devem ter ouvido várias vezes dizer, né, que o Gandhi, por exemplo, dizia que se perdesse toda a literatura produzida pela humanidade e não se perdesse o Sermão do Monte, a gente basicamente não teria perdido nada.
Né? Então, é uma forma de dizer que o Sermão do Monte é uma altitude raramente alcançada, se alguma vez foi alcançada pela literatura humana. Né? E o Kardec, portanto, vai usar justamente o Sermão do Monte para estruturar todo o Evangelho segundo o Espiritismo. Vocês devem estar lembrados que os primeiros capítulos, boa parte, né, a maior parte dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo são extraídos, né, são baseados em passagens, em falas do Sermão do Monte, sobretudo as bem-aventuranças. Né? Então a gente tem lá, eu não vim destruir a lei, é o capítulo 1. É baseado numa fala de Jesus do Sermão do Monte. No capítulo 5 do Evangelho de Mateus, ele fala, eu não vim destruir a lei. Né? E depois ele vai pegando cada uma das bem-aventuranças, né? E vai analisando de acordo para mostrar a concordância delas com o ensino do Espiritismo. Então, tendo dito isso, né, tendo feito essa defesa, vamos dizer assim, do Sermão do Monte, eu vou ler com vocês agora a passagem que a gente está estudando, a passagem que nos foi pedida hoje. Eu não sei se eu vou conseguir, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui a tela com vocês. Vocês estão conseguindo ver? Eu estou aqui no Mateus capítulo 6. Está dando para ver? Sim. Ok, obrigado. Então vamos lá. Então aqui eu peguei só para a gente, de novo, usar os recursos que estão à nossa disposição, eu peguei esse site aqui, o biblia1.com. Né? Então está aí à disposição de quem quiser pegar para poder utilizar esse material. Né? Então nós temos aqui o capítulo 6 de Mateus, e aí o que eu gostaria, o esforço que a gente vai fazer aqui agora, nós vamos pegar cada um dos assuntos que estão sendo abordados para a gente chegar lá, no trecho que nos foi pedido. O trecho que nos foi pedido, ele está mais abaixo, onde ele vai falar aqui, ó, essa parte das preocupações, né? Não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, etc. Né? Esse é o trecho que deu nome ao nosso estudo. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Mas vamos antecipar um pouco, vamos retroceder um pouco e vamos ver. Perdão. Vamos ver de onde que ele está vindo. Então começa lá o versículo 1 do capítulo 6. Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo. E seu pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Começou por aí, né? Ele está falando, olha, não faça as obras para ser visto. Se o seu objetivo, ao ajudar alguém, é ser visto, então você já recebeu sua recompensa. Então, olha para você ver, ele está deslocando o problema, porque a caridade é uma questão muito importante nas religiões em geral, a prática da caridade. No cristianismo, ela é central. Quando Jesus fala aqui de praticar obras de justiça, ele está se referindo às obras da lei, as obras que eram os atos, né? Os atos que eram rituais, os atos que eram previstos pela lei de Moisés. Esses atos, eles diziam respeito, sobretudo, à chamada lei de adoração. A questão de você ir ao templo, de você fazer determinadas oferendas. Então, eles tinham essa prática na época. E Jesus está desconstruindo isso. Como que ele desconstrói? Primeiro, ele vai falar das obras, do que você faz. Né? Então, quando ele fala esmola, ele não está falando de você dar dinheiro para alguém no sinal de trânsito, não. Não é disso que ele está falando. Ele está falando de qualquer movimento que você faça para auxiliar alguém. Qualquer movimento. E aí ele fala o seguinte, olha, se você faz esse movimento querendo que as pessoas vejam,
você já recebeu sua recompensa. Se você quer isso, se o seu objetivo é ser visto, então, beleza, você tira uma foto lá e aparece no Instagram e todo mundo elogia. Né? Se o seu objetivo é esse, ok. Mas se o seu objetivo é transcendente, ou seja, se você está preocupado com a pessoa que você está ajudando, se você realmente está se movimentando intimamente para ajudar aquela pessoa, aí a coisa ganha um significado diferente. Então, quando você faz esse gesto para auxiliar, ele está dizendo, não se preocupe em aparecer, faça com discrição, para você também não colocar a pessoa que está sendo ajudada em dificuldade, né? Para você não criar algum tipo de empecilho, de tropeço para ela. Faça isso de forma discreta. Então, olha, primeiro ele está falando de uma coisa muito palpável, que são os atos. O que você faz para os outros. Mas ele não está preocupado com isso, não. Ele está querendo, aos pouquinhos, colocar a lente dele sobre nós, sobre o nosso íntimo. Então, no ápice desse movimento que ele está fazendo, é que ele vai entrar com a questão da inquietação, de se inquietar pelo dia de amanhã. Né? Então, primeiro, ele está falando de um ponto de vista bem material, um ponto de vista dos atos, da prática, do que a gente faz. Né? Beleza. Então, vamos seguir em frente. Aí ele vai começar a falar de oração. Quando vocês orarem, diz ele, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em segredo. E então seu pai, que vê em segredo, o recompensará. Gente, eu fico pensando assim que primeiro ele falou da caridade, de ajudar, né? Ajuda, mas não queira, não ajude para ser visto pelos outros. Ajude porque você realmente se importa. Quando você for ajudar, faça isso porque você se importa. Né? Agora ele está falando da oração. Então, assim, eu acho o Sermão do Monte ele é gigantesco. Né? Ele é gigantesco, eu falo assim, ele é um discurso assim, de uma grandeza filosófica, de um alcance tremendo. Né? Então ele serve para várias situações e para vários momentos. Mas eu fico chocado, eu fico assim, sinceramente, gente, eu fico muito impressionado como que esse ensino do Sermão do Monte, ele se encaixa com uma luva para a pandemia que a gente está atravessando. Se não, vejam, vamos pensar assim, pensando com uma mentalidade bem atual. Olha o que ele acabou de falar. Quando orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Mas quando você orar, vá para o seu quarto e feche a porta. Vocês percebem o que ele acabou de dizer aqui? Há poucas semanas atrás, quer dizer, há poucas semanas não, o tempo todo, mas o tempo todo a gente está observando a polêmica de será que a gente abre os templos religiosos ou não? E as pessoas falando que é muito importante, porque é essencial, porque é a fé, e não sei o quê. Vocês viram o que a gente acabou de ler no Sermão do Monte? Eu vou ler de novo. Mateus, capítulo 6, versículo 5. Vou ler de novo. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas. Ele está falando, não sejam como aqueles que gostam de ficar orando em pé na sinagoga. O que é a sinagoga? A sinagoga, naquela época, é o equivalente do templo religioso na atualidade, da igreja, ou do centro espírita também. A igreja, o templo, o centro espírita. É a sinagoga do judeu. A gente sabe que a sinagoga ela não é o templo propriamente dito. Porque para os judeus só pode ter um templo, que é o templo de Jerusalém. Porque eles acreditam que Deus é único e que, portanto, só pode ter um templo. Mas a sinagoga, ela faz às vezes do templo para quem não mora na cidade onde o templo fica, que é Jerusalém. Então, por exemplo, o pessoal que mora em Cafarnaum, para quem Jesus está falando, no Sermão do Monte, ele está em Cafarnaum. Ele não está em Jerusalém, está longe de Jerusalém. Né?
Então, para esse pessoal que está em Cafarnaum, ele vai dizer o quê? Quando você for orar, né, não seja como os hipócritas, que gostam de ficar orando em pé nas sinagogas, para serem vistos. Eu vos digo que eles já receberam sua recompensa. O objetivo deles é serem vistos. Então, eles já receberam a recompensa deles. Tá, então como é que nós vamos orar? Aí ele diz no versículo 6, quando você for orar, vá para o seu quarto. Olha só que interessante. Vá para o seu quarto. Vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em segredo. E seu pai que vem em segredo te recompensará. Incrível, né? Então, quer dizer, está aí no Sermão do Monte, bem caracterizado, bem descrito. Olha, a vida de contemplação, a vida de adoração, a espiritualidade, ela não depende de lugar. Você pode estar na sua casa e ter a sua experiência religiosa. Você não depende de lugar. O lugar é irrelevante. Né? É tão irrelevante que você pode entrar para dentro do seu quarto e fechar a porta. E Deus está presente e te recompensa. Então, primeiro, é uma concepção de Deus muito diferente da que a gente costuma observar. Né? É a ideia de um Deus onipresente, ou seja, ele está presente em toda parte. Ele não está só no templo. Ele não te escuta só quando você vai ao templo. Você não precisa de... E aí, quer dizer, com essa ideia de Deus, de um Deus onipresente, tem uma implicação que é a seguinte. Se a gente não precisa de estar no templo para estar em comunhão com Deus, qual que é a finalidade do templo? Qual que é a finalidade do templo? Aí nós vamos observar por que no cristianismo, os locais de reunião, quem já leu Paulo Estevão deve estar lembrado disso. Qual que era o local de reunião dos cristãos da cidade de Damasco? Era a casa de uma lavadeira, que era cristã. Então, quando Paulo fala assim, a igreja de Damasco, o que é a igreja de Damasco? É o pessoal de Damasco que se reunia, independente do lugar. É tanto que eles se reuniam na casa da lavadeira. Não era um templo religioso, era a casa de alguém. E todo mundo ia para lá e se reunia lá. Então, qual que é a finalidade do templo? Ou, no caso dos cristãos, qual que é a finalidade da igreja? Porque nós temos que lembrar que a palavra igreja vem do grego eklésia, que significa assembleia, ajuntamento de pessoas. Então, não é o lugar. É uma igreja, é um templo. Não, não importa. O lugar não importa. A questão é que essas pessoas se reúnem. Porque qual que é o objetivo da eclésia, da igreja? O objetivo é que as pessoas convivam, que elas se conheçam, que elas se tornem um grupo coeso, para que um ajude o outro em intimidade. Por quê? Porque nos versículos anteriores a gente leu que quando a gente vai ajudar alguém, a gente deve fazer isso de forma o quê? Discreta. De forma íntima, de preferência. Sem que os outros saibam. E para que isso aconteça, é preciso que haja intimidade, é preciso que haja proximidade, é preciso que haja amizade. Esse que é o objetivo real do templo. É reunir as pessoas. Então, a vida religiosa, a adoração, ela não depende de lugar. Ela pode ser feita em qualquer lugar e ela também não depende de ajuntamento. Ela pode ser feita no quarto, sozinho. Foi o que a gente acabou de ler lá no Evangelho. Jesus dizendo isso. Isso não é o Kardec que disse, isso não é o Emmanuel que disse, não é o Chico Xavier que disse, foi Jesus que disse isso. Tá? Pode ser no seu quarto. Deus está em toda parte. Você não precisa estar num certo lugar para comunhar com Deus. Isso, para nós espíritas, é muito tranquilo de entender. A gente já está bem familiarizado com essa ideia, não é verdade? Acho que alguém fez um comentário aqui no chat. Deixa eu ver aqui, só um momento. Aqui, alguém escreveu, a Sandra, orar para que o Pai me recompense não seria uma oração condicionada a receber algo? Qual seria o verdadeiro objetivo da oração? Esse recompensar aí, Jesus está falando na linguagem das pessoas da época.
Não é que a pessoa está orando para receber uma recompensa. Ele está só querendo deixar claro, quando ele fala em recompensa, ele está querendo deixar claro que a oração, ela alcançou o objetivo dela. É isso. Então, se a pessoa está orando para buscar equilíbrio, ou se a pessoa está orando para agradecer, ou se a pessoa está orando para apresentar uma demanda, uma necessidade, uma carência que ela tem, a oração dela vai ser ouvida estando ela onde esteja. Mas aí é interessante porque Jesus está dizendo o seguinte, olha, quando você for orar, entra para dentro do teu quarto. Ele não só está dizendo que o lugar é indiferente, mas ele também está dizendo que é melhor fazer a oração num lugar íntimo do que fazer num lugar público. É mais interessante. Por quê? Porque o problema aqui é o nosso estado íntimo. Então Jesus está dizendo, a oração ela tem que ser um movimento da intimidade. Ela tem que ser um movimento interior, um movimento interno. Ela prescinde, inclusive, de palavras. Porque Jesus vai dizer, na mesma passagem, né, ele diz assim, olha, ore, quando você for orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. E seu pai que vê em secreto o recompensará. Quer dizer, o movimento íntimo, ele é para nós, porque Deus está vendo tudo que está acontecendo. Ele é onipresente, ele está em toda parte, e ele também é onisciente, ou seja, ele sabe de tudo que está acontecendo. Então, não precisa de eu fazer uma prece para ele saber do que eu preciso, não. Ele sabe do que eu preciso. Jesus disse isso também. Ele sabe do que nós precisamos. Então, por que eu tenho que orar? Porque eu preciso fazer esse movimento interno, de me conhecer, de identificar de que eu necessito. E, sobretudo, eu preciso fazer esse movimento de silenciar internamente, de interromper um pouco o fluxo desordenado dos meus pensamentos, de conseguir olhar para esse fluxo desordenado de pensamentos com serenidade. Então, isso que eu estou falando, eu estou antecipando um pouco, mas o que vai acontecer com a fala de Jesus nos próximos versículos é que ele vai chegar nesse ponto. De qual que é a verdadeira finalidade desse movimento interno de oração. A Andréia escreveu aqui, poderíamos pensar em entre para dentro de si mesmo também. Exatamente, o quarto é uma metáfora da intimidade mais profunda, da maior intimidade possível. A gente tem que lembrar sempre o seguinte, Jesus está falando isso para judeus do século I da era cristã. Esse pessoal acreditava que a oração era uma coisa assim, era quase que uma exibição. Eles iam para a sinagoga, se ajoelhavam, tinha que botar um chapéu especial, tinha que botar uma roupa especial, aí chegava lá, ajoelhava, ficava, não sei o quê. Era uma coisa, era um teatro. A oração para as pessoas dessa época era um verdadeiro teatro, era uma verdadeira performance. Então, quando Jesus fala assim, entra para dentro do teu quarto e ora em segredo, para eles isso já é uma novidade assim, gigantesca. É um negócio assim, muito esquisito para eles. Eles têm assim, séculos, milênios de tradição de fazer da oração uma performance, uma verdadeira performance. Né? Então, quando ele fala em fazer oração em segredo, no quarto, sozinho, é muito esquisito. Mas para nós espíritas do século XXI, é isso que a Andréia acabou de dizer. Entrar para dentro de si. Quer dizer, você não vai fazer a prece para fora. Você vai fazer a prece para dentro. Né? O Santo Agostinho, nas Confissões, ele falava isso, que Deus é mais interno ao homem do que o próprio homem. Então, quer dizer, não é para fora, é para dentro. É um negócio assim, a gente consegue entender isso porque nós estamos no pós-Einstein, pós-relatividade. Então, para nós, a gente consegue conceber que ao entrar para dentro de si, a gente vai entrar em contato com o Criador de tudo que está fora. A gente consegue imaginar, conceber isso. Né? Mas para o povo daquela época era muito difícil de entender. Então, vamos seguir em frente aqui com a passagem. Então, quando for orar, vá para o seu quarto. Né? Não seja como os hipócritas que gostam de ficar orando em pé nas sinagogas, nas esquinas, a fim de serem vistos. Né? Entra para dentro do teu quarto. E aí depois, quer dizer, olha, vejam que a importância dessa passagem é tanta, né? Porque ele está falando a respeito de como orar e logo em seguida ele vai dizer o seguinte,
Quando orarem, não fiquem repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejais iguais a eles, porque o seu pai sabe do que necessitam antes mesmo de o pedirem. Então tá aí, ó. Então a questão não é o que você vai pedir, porque ele sabe do que você precisa. Né? Ele sabe do que você precisa. Ele sabe do que você precisa e ele sabe o que você pensa que você precisa, porque nem sempre o que você pensa que você precisa é realmente o que você precisa. A gente sabe muito bem disso. Né? Então ele sabe do que você precisa e sabe o que você quer também, o que você deseja. Então, a prece não serve para informar Deus das nossas necessidades. Ele sabe quais são as nossas necessidades. Ela não serve para isso. Né? Aí, na sequência, no versículo 9, ele vai dizer assim: vocês, portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Então, vejam, a sequência dessa passagem é Jesus ensinando o Pai Nosso, que vai descrever de forma minuciosa a nossa relação com Deus e a nossa relação com o próximo e conosco mesmo. Né? Então, Jesus ele não está ensinando uma fórmula para a gente repetir. Ele falou isso no versículo anterior. Né? Não é uma fórmula para a gente ficar repetindo, não. Ô, gente, a minha avó, eu lembro quando eu era criança, a minha avó, todo sábado, ela e meu avô, eles ficavam ajoelhados no chão da sala. Tinha uma imagem de Nossa Senhora, eles eram católicos, né? Tinha uma imagem de Nossa Senhora, eles ajoelhavam no chão e rezavam 1000 Ave-Marias. Todo sábado eles faziam isso. Eles começavam de manhã cedinho e terminavam só à tarde. 1000 Ave-Marias. Eu olhava para aquilo e ficava pensando, gente, mas que Deus mais apegado a fórmulas, né? mais ingênuo, né? Quer dizer, 1000 Ave-Marias, para que isso, gente? Né? Quer dizer, hoje em dia a gente sabe que a oração repetitiva, para pessoas que não têm essa compreensão de que a oração é um movimento da intimidade, um movimento da solidão, um movimento do ser consigo mesmo, né? Um movimento em direção ao silêncio. Para as pessoas que não conseguem conceber dessa forma, a oração repetitiva, ela induz a um estado alterado de consciência. O que acontecia com meus avós lá no sábado de manhã, é que eles perdiam a noção do tempo. Eles entravam num estado alterado de consciência, porque eles ficavam ali repetindo aquela oração e aquilo ali tirava eles do estado normal, né? Mas é uma coisa assim que enfim, é o cúmulo do convencionalismo religioso, né? Então Jesus ele vai ensinar a oração do Pai Nosso como um parâmetro de entendimento da nossa relação com Deus, conosco mesmo e com o próximo. Né? E aí, na sequência do Sermão do Monte ainda, ele vai falar a respeito do jejum. Vamos lembrar que a gente está olhando para o Sermão do Monte no momento da pandemia. Então, olha o que ele vai falar sobre o jejum. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam sua recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que vem em segredo. E seu pai que vem em segredo o recompensará. De novo, ele está falando daquela lógica de você fazer o gesto religioso para ser visto. E aí ele vai dizer para nós, olha, quando você for fazer o jejum, esse jejum é o jejum religioso, não é o jejum intermitente que muita gente faz, não, que está na moda. É o jejum religioso. Então ele fala, quando você vai fazer esse jejum, não tem uma aparência triste. Por quê? Porque a pessoa fazia o jejum naquela época e ficava toda triste para os outros verem que ela está fazendo jejum. E aí Jesus vai dizer, ó, se o seu objetivo a fazer jejum é que os outros vejam que você fez jejum, então você já conseguiu o que você queria. Mas se você está fazendo o jejum com objetivo espiritual, lave o rosto e arrume os cabelos. Ou seja, não queira que os outros vejam. E aí é muito interessante quando ele fala de jejum, que a gente pode pensar no jejum alimentar, que é o que normalmente a gente associa. Mas nós podemos pensar também em qualquer tipo de privação que a gente faça com um objetivo maior. Lá no começo da passagem, ele falou a respeito de esmola, de dar algo para os outros.
Agora ele está falando de privar-se de algo. Então, primeiro ele falou da caridade que eu faço para com o próximo, e agora ele está falando do esforço que eu faço para a minha própria renovação. Eu me abster de algo para a minha própria renovação. Então ele está dizendo o seguinte, olha, quando você se abstiver, alguém escreveu, Daniel escreveu aqui, Ricardo, deixe comentários e perguntas para os 5 minutos finais. Pode ser, a gente pode fazer assim. Mas fiquem à vontade, podem colocando, se alguém quiser fazer algum comentário ou pergunta, pode colocando aí, para não esquecer, né? E depois, no finalzinho, a gente comenta. A gente analisa aí os comentários e as perguntas. Tá? Vou, inclusive, fechar aqui o chat, então. Mas, então, ele está falando de nós nos abstermos de algo. Então, no momento da pandemia, nós estamos nos abstendo de alguma coisa? Bom, nesse momento, nós estamos praticando jejum. Por quê? Porque nós estamos em casa, ao invés de irmos à casa espírita, nós estamos ficando em casa e nos reunindo através da internet. Então, nós estamos, nesse momento, praticando um tipo de jejum. E é um jejum com o objetivo de nos protegermos e de protegermos o próximo também. Outro tipo de jejum que a gente está praticando na atualidade, né? Quando nós usamos máscara ao sair, é um tipo de jejum também que nós estamos fazendo, né? Um esforço em que nós estamos nos abstendo de algo em nome de algo maior. É um tipo de jejum. Então ele está dizendo, olha, faça o jejum e faça o jejum com alegria, porque se o seu objetivo é só aparecer, então você já recebeu a sua recompensa. E aí, quando a gente fala de máscara, eu vou pedir para vocês me darem só um segundinho, que eu já volto. Um momentinho só, eu vou trazer uma coisa importante para vocês. Prontinho, é porque eu estou em casa, né? Então eu não preciso usar máscara. Mas eu acho que é importante a gente dizer, já que nós estamos falando para um grupo de pessoas, né? Que a máscara é muito importante quando a gente for sair de casa, para qualquer coisa que a gente for fazer. De preferência, máscara PFF2, né? Ou N95, que são máscaras mais seguras, porque a gente está no momento, né? Essa aqui é a máscara da 3M, que é muito segura, é a máscara mais segura que tem no mercado. Eu estou mostrando isso aqui para vocês. Essa máscara aqui, ó, custa R$4, viu, gente? Se alguém tiver tendo dificuldade para comprar máscara, essa máscara é muito baratinha e ela é uma das mais seguras, né? Ela só não é mais segura do que essa aqui, ó. Aí eu estou mostrando para vocês. Por quê? Porque a gente está acompanhando os cientistas, né? A gente está acompanhando o pessoal da área que entende realmente do assunto e que sabe, né? E que está nos indicando, nos avisando que assim, nós temos agora variantes mais agressivas do vírus, mais contagiosas, então a gente tem que usar máscaras também adequadas, né? A máscara de pano, infelizmente, ela não protege tanto quanto essas máscaras aqui, e essa máscara é mais barata que uma máscara de pano, né? Então, quando eu saio de casa para qualquer coisa, para ir na padaria, para qualquer coisa, e eu evito de sair de casa o máximo possível, porque nós estamos numa pandemia, né? Eu evito de sair de casa o máximo possível, e aí as pessoas pensam assim, mas e quem precisa trabalhar? Bom, quem precisa trabalhar, sai para trabalhar, e quem não precisa, não sai. Por quê? Porque eu, que posso trabalhar em casa, ao não sair, eu estou protegendo a pessoa que precisa sair de casa para trabalhar. Vocês estão entendendo? Quanto menos gente na rua, melhor, menos risco de contágio as pessoas correm, né? E se as pessoas que saem usam a máscara, aí o risco é menor ainda. A máscara reduz muito o risco de contágio, né? Principalmente a máscara, essa máscara N95 ou PF92, né? PFF2, desculpa. Isso aí, gente, é um jejum. Ficar em casa, usar máscara quando vai sair, é um jejum. É um tipo de jejum. Nós estamos nos abstendo de algo, nos exercitando no sentido da renúncia, no sentido da caridade, de pensar nos outros, né? É um tipo de jejum. Os meus pais não veem os netos deles, né, com frequência há meses.
não abraçam, né? Tá sentindo saudade, tá sentindo falta? Tá sendo difícil? Tá. É um tipo de jejum. E é um tipo de jejum que está colocando para nós algumas questões muito importantes. Parece assim, é preciosismo. Não, não é preciosismo, não. Qual que é a nossa relação de dependência com os outros? Será, gente, que o que a gente chama de amor não é dependência emocional? Não é carência? Será, gente, que em nome do chamado amor, a gente não está escravizando as pessoas à nossa volta? Eu não sei se vocês se lembram, no livro Nosso Lar, o André Luiz, quando ele volta para a casa dele, depois de muitos anos de desencarnado, finalmente ele obtém a permissão para voltar e ver como é que está a família dele. Eu não sei se vocês se lembram, ele fica muito chocado, porque tudo tinha mudado na casa dele. Tudo tinha mudado. Inclusive a esposa dele tinha se casado novamente, o filho mais velho dele tinha seguido um caminho profissional diferente do que ele tinha planejado. Então ele fica chocado porque estava tudo diferente. E aí ele está avisando para a gente, quando ele conta a história dele, ele está avisando para a gente, olha, quando você desencarnar, e depois de um tempo você puder voltar para ver como é que está a sua família, prepare-se, porque a sua ausência ela vai ocasionar mudanças. Sabe por quê? Porque, queiramos nós ou não, a gente exerce uma influência e uma pressão sobre as pessoas que convivem conosco. Elas se adaptam para conviver com a gente. Ou, dito de uma maneira mais enérgica, nós somos tolerados. Todos nós. Quem convive com a gente se adapta para conviver com a gente. Isso é tão sério que quando a gente desencarna, a nossa casa e a nossa família se transformam. E aí, quando a gente volta, a gente fica chocado com as mudanças. Nossa, eu não podia imaginar que fulano faria isso. Mas você sabe por que o fulano não fazia? Porque você estava presente. Na hora que você se ausentar, ele vai fazer. Então, desde já, nós temos que aprender a dar liberdade para as pessoas, a deixar as pessoas à vontade na nossa presença. E isso passa pelo aprendizado de que muitas vezes o que a gente chama de amor é opressão, é carência, é manipulação. Porque para nós realmente sermos capazes de amar os outros com desprendimento e com generosidade, antes de mais nada, a gente tem que ser capaz de amar a nós mesmos e de estar sozinhos. Se a gente consegue ficar bem sozinho, se a gente consegue ficar bem conosco mesmo, conviver bem conosco mesmo, nós estamos em condição de nos relacionar com os outros. Agora, se quando eu fico sozinho, a minha cabeça vira uma... Aí a gente está precisando repensar. Porque muitas vezes a gente precisa dos outros porque a gente não consegue ficar sozinho com a gente mesmo. Então, eu preciso ver minha família, eu preciso ver minha mãe, eu preciso ver meu pai, eu não consigo ficar sem minha esposa, eu não consigo ficar sem meus filhos, eu morro de preocupação, não sei o quê, não sei o quê. Se você depende das pessoas dessa forma, pensa comigo, um dia você vai desencarnar. E na desencarnação, todos nós ficamos sozinhos. O momento da desencarnação é um momento de total solidão. É você consigo mesmo, com seus pensamentos. Como que seria isso? Se eu ficasse absolutamente desconectado, não é desconectado das pessoas, não, gente. É desconectado do mundo, sem visão, sem audição, sem nenhum sentido físico, tendo
contato direto com os pensamentos que eu acalentei ao longo da vida. Como que seria? Como que vai ser isso, gente? Se eu desencarnar agora, como que vai ser? Como é que eu vou ficar? Não tem esposa, não tem filhos, não tem mãe, não tem nada. Você com você mesmo. Ah, o guia espiritual. O guia espiritual vai ficar do seu lado, mas você não vai ser capaz de perceber ele no primeiro momento. Você vai ficar sozinho consigo mesmo. Como é que vai ser isso? Vai ser bom ou vai ser difícil? É uma pergunta que nós temos que nos fazer. Então, vejam que essa fala de Jesus, tão simples, ela está suscitando para nós uma série de questões. Esse jejum a que ele está fazendo menção, ele não serve para ser visto. Ele não serve para você alcançar uma posição X ou Y na comunidade, para as pessoas acharem que você é isso ou que você é aquilo. Não, ele é um treinamento. Treinamento para quê? Para o momento inevitável, incontornável da morte. É um treinamento. Todos nós precisamos fazer ele. E agora, durante a pandemia, nós estamos sendo... E aí é por isso que eu falei assim, eu acho essa pandemia, quando a gente analisa as características do coronavírus e o que ele está provocando na nossa sociedade, eu não consigo deixar de pensar que isso é, assim, é coisa do Cristo mesmo. Porque ele está nos colocando em contato com as questões mais importantes da nossa espiritualidade. Ele está nos ensinando que a vivência religiosa, a adoração, a espiritualidade, ela não depende de lugar e nem de pessoas. Ela é uma relação íntima minha com o Criador e ela só acontece na minha intimidade. Esse é o primeiro ensino que a gente viu lá no Sermão do Monte e que a pandemia está nos reforçando, né? Depois nos ensinou que, aliás, antes disso, ele nos ensinou que a caridade, ela não precisa ter uma feição material visível, ela pode ser feita de várias formas. Hoje em dia, com a internet, a gente está vendo isso muito claramente, que a gente pode se mobilizar e ajudar sem necessariamente estar presente fisicamente. Depois, a questão da adoração íntima, né? E agora, por último, a questão do jejum, a questão do abster-se, de fazer abstenção de determinadas coisas. Então, usar a máscara, evitar sair de casa o máximo possível, só quando não tiver jeito mesmo, é que a gente sai de casa. Gente, nem supermercado e farmácia eu estou indo mais, eu estou pedindo tudo pelo celular. Eles me entregam aqui em casa. Para evitar sair de casa, para evitar o contato, para evitar que outros transmitam para mim ou que eu transmita para os outros também. É a nossa forma de cuidar da nossa família, cuidar dos filhos, cuidar dos pais, etc. Eu tenho filhos, crianças, e tenho pais idosos que precisam de cuidados. Eu estou indo lá na casa deles, cuidando deles, cuido dos meus filhos também, mas o tempo todo usando a máscara, lavando a mão, tomando bastante cuidado e só saindo quando é necessário. Até minha caminhada, minha corrida diária, eu deixei de fazer. Estou fazendo exercício em casa agora. Né? É um jejum. Aí eu tô compartilhando isso com vocês porque a gente precisa estar atento a esses tipos de jejum que se apresentam para nós. Tá? Gente, eu vou precisar que vocês me deem licença porque a campainha tocou, eu vou ter que atender. Eu peço desculpa, eu vou tentar ser o mais rápido possível e eu já retorno logo em seguida. Com licença. Estou ouvindo, o que aconteceu? Ele está voltando, só um Só um segundinho. minutinho.
Pessoal, voltei. Acabou de chegar para mim uma encomenda aqui. Acabou de chegar, ó, máscaras. Em casa, né? Bom, então a gente estava falando a respeito, eu corri, eu estou até sem fôlego. A gente estava falando a respeito desses degraus aí que Jesus está mostrando na passagem, né? De como que ele partiu daquilo que a gente associa com a atividade religiosa material, que é a caridade, e falou que a gente deve fazer ela de forma discreta, de forma íntima de preferência, né? Com algum grau de contato afetivo, vamos dizer assim, que é o que acontece quando a gente se reúne, como é o caso aqui de vocês, um grupo que está reunido. O grupo Chico Xavier não é a casa física. É aquela casa lá, se acontecer alguma coisa algum dia e vocês perderem ela, o grupo Irmão Chico não deixa de existir. Não é verdade? Ele continua existindo. Porque ele não é a edificação física, os tijolos, né? Ele é o grupo, as pessoas, a assembleia, a eclésia, como diziam os gregos, né? O grupo de pessoas. Então, quando alguém vai fazer algo por outrem, essa ação caridosa, ela pode ser feita dentro da intimidade. Ela não precisa ser feita de maneira espetaculosa, né? De maneira impessoal, né? Ela pode ser feita, quer dizer, criar uma rede mesmo de proteção, de ajuda, de auxílio de uns com os outros. Tornarmos-nos um grupo. Então, esse é o primeiro passo. Aí Jesus vai aprofundar mais a questão, falando da oração. Aí ele vai dizer, olha, você não precisa sair de casa para orar, você não precisa ir a um templo para orar. A oração acontece dentro de você. De preferência, num lugar em que você esteja na maior intimidade possível. Então ele dá o exemplo do quarto, mas ele está falando de intimidade interior. Né? O lugar você pode estar no ponto de ônibus, você pode estar onde for. A questão é, o movimento de espiritualidade, ele acontece dentro do homem. E dentro do homem, para dentro. Porque Deus está mais interior ao homem do que o próprio homem, é o que o Santo Agostinho dizia. Né? E depois ele vai falar para nós do jejum, quer dizer, então ele falou primeiro da relação com o próximo, que é o que é a caridade, que é a esmola, entre aspas, né? A metáfora da esmola. Depois ele falou da nossa relação com Deus, que é a oração. E agora ele vai falar da nossa relação conosco mesmo, que é o jejum. A nossa espiritualização, o nosso esforço de melhoria íntima, né? As coisas de que nós nos abstemos. E ele vai falar, olha, quando você estiver fazendo abstenção de alguma coisa, praticando jejum, não fique triste para que os outros vejam. Lave o rosto e arrume o cabelo, ou seja, cuide-se. Né? Cuide-se. Para que você não se torne um peso para os outros, exigindo que eles venham pagar tributos de afeto a você, né? Para que você não confunda o amor com a carência afetiva, né? Com a manipulação dos outros, né? Seja capaz de estar sozinho consigo mesmo, para você ver quem você é, procure se conhecer, porque você inevitavelmente vai ter que fazer isso quando chegar o momento da desencarnação. Então essa é a parte do jejum. E aí, com base nisso, é que chega a questão da inquietação. Mas a gente já falou dela. A ideia de não se inquietar, ela está pulverizada ao longo dessas outras. Mas ela é a consequência natural. A pandemia, gente, ela está nos proporcionando um momento de estudo da nossa própria intimidade, de quem nós somos, de em que consiste o nosso amor, ou o que a gente chama de amor, que nem sempre necessariamente é amor mesmo, como a gente acabou de dizer, né? Tem muitas relações altamente tóxicas e nocivas que são entretidas em nome do amor. As pessoas confundem o amor com um monte de coisas, né? E aí a gente havia falado, né? O André Luiz vem nos ensinar que um índice interessante para a gente verificar como que é a nossa relação de dependência com os outros é a gente fazer a reflexão de qual que é o impacto que a gente tem na vida das pessoas e como que seria
se um dia eu me ausentasse, quais as mudanças que aconteceriam? Por que elas não acontecem comigo presente? Né? Eu fico pensando, às vezes, meu filho tem 12 anos, eu fico pensando assim, gente, esse menino, o que será que ele faz quando eu não estou presente? Será que eu consigo proporcionar para ele um clima de confiança, de tranquilidade, para ele ser quem ele é? Ou será que ele tem que ficar o tempo todo vigiando as minhas reações, para ver se está me agradando ou não? É uma reflexão que a gente precisa fazer. Então, o jejum, ele passa por isso, né? Em a gente identificar qual que é a nossa posição. Gente, a partir disso, vem a coisa da inquietação propriamente dita. Então, ele vai continuar nos versículos 19 até 24. Não acumulem tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e os ladrões roubam e minam. Mas acumulem tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem e onde os ladrões não a roubam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os olhos forem bons, todo o corpo será cheio de luz. Mas se os olhos forem maus, todo o corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que há dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Olha para você ver, ele está falando para a gente olhar, né? Se a luz que há em você são trevas, ou seja, se quando você olha para dentro de você, você só vê trevas, quão grandes trevas são. É preciso olhar para dentro de si e identificar os potenciais e as coisas que a gente encara como trevas, como coisas que não foram ainda devidamente trabalhadas. Eu preciso me aceitar como eu sou. O primeiro movimento que eu preciso fazer, se os olhos terem luz, é ser capaz de olhar para cada aspecto do meu ser, inclusive aqueles mais marcadamente materiais, e encará-los com a finalidade que eles têm. Para que isso serve? Por que eu sou assim? Quando eu sinto raiva, qual que é a finalidade da raiva? Porque normalmente a gente encara essas emoções como emoções tabu, proibidas, né? Não posso sentir raiva. Não, sinto raiva. Por quê? O que me faz ficar assim? Porque aí a gente começa a separar as coisas, a gente começa a entender que nós não somos os nossos pensamentos. Nós não somos os nossos pensamentos. É tanto que no livro Evolução em Dois Mundos, lá no capítulo 13, o André Luiz vai dizer para nós, vai descrever para nós o pensamento como sendo um fluido. Um fluido que é emitido pelo centro coronário, no cérebro. Pensa bem, quer dizer, os seus pensamentos não são você. Os seus pensamentos são uma produção sua, mas não são você. E mais, muitos pensamentos, isso é uma coisa que a doutrina espírita ensina claramente, muitos pensamentos que chegam até nós não são nossos. Então eu preciso aprender, e isso é um exercício que eu tenho que fazer, gente. É um hábito que eu tenho que adquirir, de fazer esse exercício, de olhar para os meus pensamentos de forma neutra, de olhar para eles, sem julgamento. Parar por alguns instantes e examinar. O que vem na minha mente? Quando eu me calo, quando eu me acereno, quando eu fico quieto. O que passa pela minha cabeça? E sem julgamento. Isso é muito importante. Para eu poder começar a identificar os meus padrões emocionais, as minhas questões. Porque a tendência nossa é nos distrairmos, é fugirmos desses momentos. Toda vez que a gente fica em silêncio, vocês já devem ter observado, a gente fica incomodado com o silêncio. A gente quer que o silêncio acabe, né? Por quê? Porque o silêncio nos obriga a olhar para a gente mesmo. O que está se passando ali? Então, quando toda essa caminhada que Jesus está fazendo, quando ele vai falar de olhos, né, os olhos serem bons, ele está apontando para isso. E aí, a consequência disso é: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e a Mamon. Na hora que ele vai fazendo esse movimento, olha, de faça a esmola de forma discreta, né? Ajude os outros com algum tipo de discrição, de intimidade.
Depois ele fala, faça o seu movimento de conexão com Deus na intimidade e não para os outros verem. À medida que ele vai fazendo essa caminhada, ele vai se aproximando cada vez mais da intimidade. Por fim, ele diz, olha, não tem como servir a dois senhores. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Então é preciso ter clareza, olha, qual é o seu objetivo na vida? Por que você está fazendo o que você faz? Você está fazendo para ganhar o dinheiro ou para ser útil para as pessoas? Mesmo que você seja remunerado. Porque a gente às vezes confunde as coisas, né? Eu estou fazendo algo que me remunera, mas qual é o meu objetivo? É a remuneração ou eu estou buscando uma forma de ajudar, de contribuir, de ser útil para as pessoas? Não tem como servir a dois senhores. Versículo 25. Portanto, vocês estão vendo por que eu tive que pegar tudo que veio antes? Eu tive que fazer, né? Porque ele começa a falar da inquietação com portanto. É uma consequência. A consequência de tudo que a gente falou até agora é: não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem em vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam os lírios do campo. Eles não trabalham e nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se inquietem, dizendo, o que nós vamos comer, o que vamos beber, ou o que vamos vestir? Pois os pagãos correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Não se preocupem com o amanhã, porque o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. E aí, gente, para a gente concluir, que nosso tempo já acabou, para a gente finalizar mesmo, o último ponto dessa nossa escalada de aprofundamento íntimo, indo desde o gesto da esmola, passando pela oração, passando pela privação pessoal de determinadas coisas, o último ponto é esse. É Jesus dizendo, olha para as suas coisas, olha para o que você tem. Será que você precisa de tudo isso? Por que você trabalha? Você faz as coisas para ganhar dinheiro ou para ser útil para as pessoas? Jesus está nos colocando em contato com a realidade que o século XXI está nos apresentando, especialmente nesse momento de pandemia. Porque nós estamos observando o trabalho está se transformando, está se modificando, as relações de trabalho estão se modificando, a natureza do trabalho e a forma como nós nos identificamos com o trabalho. Porque até então, quando alguém chegava perto de você e perguntava quem é você, o que você faz, as duas perguntas estavam juntas e você respondia, eu sou fulano, eu trabalho com tal coisa. A gente criou uma identidade com o nosso trabalho profissional. E nós estamos caminhando para um mundo onde não existem mais carreiras. Onde não existe mais aquela ideia de você entrar para uma empresa, trabalhar 30 anos nela e depois se aposentar. Cada vez mais isso não vai existir. Nós estamos caminhando para um mundo de inteligência artificial. Nós estamos caminhando para um mundo de automação, de robôs, de máquinas, fazendo o que até ontem era feito por nós. Então, quando Jesus fala para nós, olha, não se preocupe com o dia de amanhã, a cada dia basta o seu mal, você não pode acrescentar 1 centímetro à sua altura, um dia à sua vida. Ele está nos preparando para esse momento. Ele está dizendo, olha, nós precisamos aprender a não nos identificarmos mais com as coisas materiais. Eu preciso aprender a viver com o que é necessário. Abandonar aquela ideia de riqueza, prosperidade, não sei o quê e tal. E me relacionar de uma forma mais saudável com as posses materiais. Eu vou ter coisas materiais, eu vou ter celular, eu vou ter o que eu quiser. Mas eu preciso ter clareza das necessidades, eu preciso parar de ter
para que as pessoas vejam, não é o que ele vinha falando antes na passagem? Está preocupado com o que os outros vão ver, está preocupado com o que vão pensar. Não. Eu preciso começar a me desconectar disso. E na medida em que eu vou fazendo isso, o último ponto da nossa escalada é aprender a viver no presente. Aprender a viver no presente. A viver o hoje, com as necessidades que o hoje coloca. Inclusive, as necessidades de saúde, de eu cuidar da minha saúde hoje. Então, hoje, eu preciso adaptar, eu preciso modificar. Hoje, eu preciso usar máscara. Hoje, eu preciso procurar me abster de sair de casa, tomar cuidado, lavar as mãos e assim por diante. Hoje, eu preciso repensar a forma como eu trabalho, porque eu preciso tentar evitar colocar as pessoas em risco. Tudo isso está englobado. Essa circunstância que a gente está vivendo hoje em dia, ela é incrivelmente, e eu não consigo deixar de pensar, que ela é providencialmente o momento em que a gente está colocando em prática esses pontos do Sermão do Monte e muitos outros do ensino de Jesus em geral. Então fica para todos nós o convite aí da gente refletir a respeito disso quando nós estivermos fazendo a nossa leitura do Sermão do Monte, porque a gente vê que está na nossa mão mesmo, nós estamos sendo quase que obrigados, e nesse momento a nossa saúde, a nossa vida e a dos nossos familiares está na nossa responsabilidade para ser preservada pelo cumprimento, pela vivência desse ensino de Jesus. Então, quer dizer, se antes era só uma questão moral, de eu me adaptar com esse ensino, agora é incrível, assim, como que isso é uma coisa, parece que foi planejado mesmo pelo mundo espiritual. A vida da minha família depende de eu fazer esses esforços. E a minha vida também. Para que eu não venha a talvez aí, num gesto aí infeliz, provocar sofrimento naqueles que estão à minha volta. Né? Então é isso, gente. Obrigado pela atenção de vocês. Desculpa pelo atraso, desculpa pela saída aí no meio disso tudo, mas foi por uma boa causa, né? E a gente fica à disposição aí para conversar depois. Tinha alguns comentários, né? O pessoal fez aqui no chat. Isso. Posso só ler os comentários? Você vai ler. Aqui, ó, rapidinho. Cláudia Nagli. Ricardo, não acredito que a pandemia tenha a ver com o Cristo. Acredito que é do próprio homem. Como, por exemplo, a arma biológica, a ganância. Poderia comentar a respeito, por favor? Agradecida. Olha, ontem mesmo eu assisti um grupo de pesquisadores do Science Vlogs Brasil, que é um grupo de pessoas, né, das universidades, que estavam comentando assim, que hoje em dia a possibilidade do coronavírus ter sido fabricado em laboratório, ela já está completamente descartada. Pelo estudo do genoma dele, já se sabe que, inclusive, se ele tivesse sido feito em laboratório, ele seria muito mais letal. Ele é um vírus mal feito, se fosse feito em laboratório. Ele tem algumas lacunas, o que mostra que realmente ele é o resultado da seleção natural. No que diz respeito à ação do Cristo, a gente observa que Jesus ele vai agindo sobre a humanidade tanto pelos fenômenos naturais quanto pelos fenômenos da própria humanidade. Né? Quer dizer, quando a gente observa que, e aí sim a gente tem a causa da pandemia, né? Quando a gente observa que a humanidade tem abusado na relação com a natureza, tem invadido biomas de forma predatória, né? E assim por diante, isso aí é que vai criando as condições para as pandemias acontecerem. A gente observa que na própria ação humana, que está desconectada dessas leis naturais, existe uma barreira, existe um limite. E esse limite que é colocado pelo próprio Cristo, ele não é um limite punitivo, ele é um limite pedagógico. Ele é um limite que vai criar para nós um embaraço e até um sofrimento que vai nos ensinar algo. Né? Então, essa ideia de que o coronavírus foi feito em laboratório, como arma biológica e tal, olha, pode descartar com a maior tranquilidade, porque isso aí não tem a menor possibilidade de ser. Tá? Já está muito claro, pelo estudo do genoma dele, do sequenciamento genético dele, a gente sabe quais foram as etapas, as mutações que ele foi sofrendo ao longo do tempo e de onde que essas mutações vieram. Então, se ele tivesse sido feito em laboratório, ele teria outras características e não as que ele tem. Tá? Então, é isso. A Nina Hoffman, você trouxe com muita lucidez a importância que devemos dar ao nosso campo íntimo em todas as circunstâncias da nossa vida. É isso, eu acho que o objetivo do Evangelho, o tempo todo, é transformar espiritualidade em autoconhecimento, religiosidade em autoconhecimento.
Então, acho que essa fala sintetizou bem o que a gente queria trazer para vocês hoje. Eu agradeço aí pela atenção, espero que tenha sido válido, né? E se alguém quiser trocar ideia, a gente fica à disposição, né? O pessoal tem aí meu contato, a gente pode combinar de voltar em outros momentos também. Tá bom? Muito obrigado. Ricardo, gostaria de te pedir que fizesse a prece de encerramento para nós e ficasse aí um pouquinho, se alguém tiver dúvida, depois da prece você responde, tá bom? Tá bem. E colocando a fluidificação das águas e durante a prece nós faremos o passe. Ok. Então vamos fechar os olhos, nos concentrar, né? Nesse momento em que nós silenciamos, a nossa mente permanece ainda agitada, com várias ideias, várias possibilidades, questionamentos, esperanças. E nós estamos agora simplesmente permitindo que esse pensamento circule e que a gente tenha consciência dele. Para que no momento seguinte nós nos concentremos um pouco mais, procurando aquele espaço dentro de nós em que cessa toda a agitação, a confusão, e apenas um silêncio sereno e confortável permanece. E é nesse espaço de silêncio que nós nos reportamos à inteligência que criou tudo que existe, inclusive a nós mesmos, dedicando a ela a nossa máxima atenção para retornarmos aos nossos afazeres um pouco mais desapegados de tudo que nos cerca, inclusive das circunstâncias, mais tranquilos, mais serenos, para lidarmos com os desafios que nos cabem, com essa mesma serenidade. Que Jesus possa continuar sendo o nosso modelo, que nós possamos conhecer a sua mensagem cada vez mais despojada, cada vez mais pura, mais cristalina. Que assim seja.